Tinho, o palco é teu, brilhe. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo enxergando direitinho. Ok, deixa eu abrir o chat aqui para poder. Tá, então, pessoal, mais uma vez, oficialmente, bom dia, bem-vindo a todos. Vamos estar falando hoje sobre as novidades da Zabbix 6.4, a versão majoritária que lançou agora na última semana, tá? Não é uma versão LTS, mas é uma versão majoritária, e como sempre as versões majoritárias, elas têm um monte de novidades. Vamos falar sobre isso, Jorge. A gente tem um monte de novidades que a gente vai estar mostrando aqui hoje. Não temos nenhum exemplo prático, é apenas mais informativo hoje, tá? A gente vai ter aí outra data, que a gente vai estar podendo fazer um laboratório, um negócio mais na prática, mas hoje a gente vai estar vendo apenas os principais tópicos de melhoria do Zabbix 6.4. Tá, aqui a gente tem um resumo, né? O que é que a gente está trazendo na 6.4 de forma mais resumida, a melhoria em vários aspectos do Zabbix, entre eles gerência de usuário e provisionamento de usuário, processo de upgrade mais simplificado, a gente vai ver por quê, a propagação instantânea de mudanças de configuração por toda a infraestrutura, ou seja, a gente vai ter mais facilidade, mais agilidade nas nossas configurações, melhorias de performance, especialmente para grandes ambientes vão ser bem impactados positivamente por essas mudanças, integrações dos Zabbix com sistemas de terceiros e melhor gerência de problemas e alertas. Além disso, o Zabbix 6.4, como toda nova versão que a gente produz, que a gente lança, também vai trazer uma variedade de templates para os vendedores e fabricantes, provedores de nuvem mais populares que a gente tem no mercado. Ok? Primeiro tópico, provisionamento de usuário just in time, ou JIT. O provisionamento de usuário JIT. É um aspecto integral aí, toda a integração dos Zabbix com infraestrutura de TI, para quem tem integração com LDAP, com SAML, com SSO. A gente tem ali a necessidade de ter um provisionamento rápido, um provisionamento eficaz de usuários, de grupos de usuários, né? Então, a gente vai ter aqui o provisionamento e gerência automática de usuários em várias aplicações através de um único local. Um mecanismo de autenticação que utilize LDAP e SAML, a habilitação de segurança a nível empresarial ao integrar soluções existentes, como falei, de LDAP e SAML, e usando atributos de usuários existentes para propagar atributos de usuário nos Zabbix. Tá? Então, uma questão que muita gente falava, toda vez que a gente vai fazer essa integração dos Zabbix com o nosso LDAP, com o nosso AD nosso Active Directory, a gente sempre tem essa questão de, tem que criar ali um usuário antes nos Zabbix e tal. Isso aqui traz um pouco da eliminação dessa necessidade, tá? A gente tem aqui um pouco mais de detalhes que a gente precisa configurar, e inclusive o just-in-time, provisionamento em tempo, né? Em tempo hábil. Então, não é necessário que o usuário já exista nos Zabbix, tá? Isso foi um grande boom. Isso foi anunciado no Summit, no último Summit que a gente teve no final do ano passado, que estava em planejamento. E isso foi realmente uma das coisas que o pessoal mais vibrou, que o pessoal mais comemorou. Não ter a necessidade da gente criar o nosso usuário nos Zabbix, depois fazer aquele link com o nosso AD e tal. Realmente, para quem é usuário, isso tomava um tempinho, não era a melhor coisa. Isso foi suprimido com essa nova funcionalidade. Usuários são mapeados para grupos e papéis de usuários, então, tanto o grupo dos Zabbix, os user roles que a gente tem, os papéis definidos, a gente pode estar utilizando aqui essa atribuição instantânea. Atributos de mídia podem ser mapeados para um media type dos Zabbix, né? A gente tem alguma integração, algum tipo de media type, tipo de mídia para enviar alerta, notificações. A gente vai estar podendo aqui utilizar também com atributos do LDAP. Skin, System for Crossing Domain Identity Management, ou seja, domínio que tem ali aquele domínio cruzado, né, quando a gente tem um ambiente muito grande, empresarial muito grande. Esse é um padrão utilizado para automatizar
o provisionamento e desprovisionamento de múltiplas aplicações. E agora a gente tem a possibilidade de habilitar o skin no Zabbix 6.4 também. É apenas um botãozinho que a gente tem aqui, a gente marca e a gente vai poder estar fazendo o uso do skin. Os usuários provisionados via skin também são criados no Zabbix, ou seja, a gente não tem preocupações em ter que criar o usuário no Zabbix de forma alguma. A gente está fazendo aquela integração com o nosso LDAP, com o nosso SAML, vai funcionar, cara. Não tem mais choro nem vela. Algumas notas aqui, tá? A conta do usuário é criada no Zabbix quando o usuário loga pela primeira vez, tá? Então, não vai ser criado magicamente, apenas após o primeiro login que vai estar criando. Usuários provisionados serão marcados na lista de usuário por um registro de data, vai ter a data de quando na nossa lista de usuários, aquela tabelinha de usuários que a gente tem, vai ter um registro do dia, da data que foi realizado a criação, no caso, o primeiro login daquele usuário. A gente tem um botão Provision Now, que pode ser utilizado para atualizar as informações de usuários do LDAP. Eu faço alguma modificação lá no meu AD e quero que essa modificação seja instantaneamente aplicada, a gente vai ter o botão Provision Now. Pergunta do José Carlos Moreira de França. É viável utilizar essa versão em vez de LTS? Cara, uma pergunta mais genérica nesse sentido é, o LTS ele vai te garantir todos os benefícios, tem um tempo mais longo de suporte, vai garantir todos os mesmos benefícios que a gente tem aqui, no caso do falando da 7.0. Fica muito a critério do usuário. A gente, como empresa, a gente recomenda sempre, utiliza a LTS e use em laboratório a 6.2 a 6.4. A não ser que você tenha ali uma grande demanda, que isso aqui é realmente extremamente necessário, você não vai poder aguardar ali o lançamento da 7.0, você pode estar instalando, mas sabendo que o tempo de suporte para 6.4 é até o lançamento da 7.0. Beleza? Provisionamento skin vai requerer ali, né, vai ter um requisito de um token da API do Zabbix, com a permissão de superadmin para autenticar no Zabbix. Então, isso aqui, para quem conhece mais aqui em relação ao provisionamento skin, esse aqui é a forma que vai ser utilizada. Eu pulei aqui um dos itens, né? Caso o provisionamento JIT esteja habilitado, um grupo de usuários para usuários desprovisionados pode ser especificado na aba Authentication. Então, a gente vai poder ter ali uma forma de auditar quais foram os usuários que foram desprovisionados. Eles vão estar num grupinho específico, o grupinho dos excluídos. Nova estrutura do menu. Isso aqui vai dar o que falar, principalmente para quem já está acostumado com a estrutura antiga, mas isso aqui também traz benefícios demais. Essa é a nova estrutura do nosso menu. Agora a gente vai ter o dashboard isolado. O dashboard antigamente ficava aqui em monitoring, né? E pode ver que a gente mudou os ícones também aqui, mais intuitivo. O dashboard vai ter o espaço padrão dele, né? Vai ter um menu só do dashboard. A gente também vai ter aqui Data Collection, Alerts e Users separados. Vamos ver mais sobre esses caras. O objetivo do novo layout é prover acesso mais lógico e consistente para as principais features, principais funções do Zabbix. A seção do primeiro nível agora foca em casos de uso, né? Casos de usuário, ali que o usuário vai estar utilizando. E só lembrando, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta, utilize o Q&A, fica mais fácil de visualizar, tá? Eu estou falando isso porque eu vi uma pergunta aqui no chat, mas, Rogério, se puder fazer aqui no Q&A, fica melhor. As sessões de segundo nível continuam como eram nas versões anteriores, ou seja, se eu clicar lá em monitoring, eu vou continuar tendo aquele menuzinho que tinha em monitoring. Mas, no caso, a seção configuration, que a gente tinha lá, né, toda a parte de data collection, de alertas, todos esses caras aqui, eles foram separados, tá? Configuration foi separado, foi dividido entre data collection e alerts. E media types e scripts também foram movidos para a seção de alertas. Antigamente ficava na seção de administração, de administration. Então são pequenas mudanças aí que para deixar de uma forma mais intuitiva para o usuário. Configurações de usuário e autenticação. Agora tem a seção única dele aqui, tá? Para a gente não precisar ficar clicando em administration, depois usuários.
tem tudo que é relacionado ao usuário em um único botão, tudo relacionado a templates, a hosts, a demais configurações aqui de manutenção, tá em Data Collection. Em alertas a gente vai ter as actions de trigger, de autorregistro, de discovery. E ainda temos algumas outras mudanças menores que, com o tempo, o pessoal vai descobrindo lá. São algumas pequenas melhorias que a gente tem no decorrer do dia a dia. Terceiro ponto. Bebam água, pessoal, tá muito quente. Terceiro ponto, propagação instantânea de mudança de configuração. Isso aqui, cara, isso aqui vai ser um boom para quem tem grandes ambientes. Isso já foi uma melhoria que foi aplicada na 6.0 e agora na 6.4 isso tem que estar cada vez mais sendo elevado. A gente está levando para o próximo nível. A ideia é as configurações não pesarem no nosso monitoramento. Antes de seguir, tem uma pergunta aqui do Rogério. Dá para fazer LDAP mais usuários locais ou tem que escolher um ou outro? Você vai continuar podendo ter grupos de usuários em LDAP e grupos com usuários locais. Ok? Então, seguindo aqui, indo para o próximo tópico, né? Propagação instantânea. Sincronia instantânea da configuração. Normalmente, a gente tem que esperar a total sincronização da configuração em diferentes componentes do Zabbix, como o proxy, ou no próprio Zabbix Agent, com o Zabbix Server, ali o database. E isso pode causar uma lentidão em workflow de configuração, principalmente se a gente tem um ambiente muito grande, né? Imagina o tempo que vai levar para propagar toda a configuração em todos os teus proxies, em todos os teus agentes ali que estão fazendo monitoramento dos teus hosts. Então, com essa melhoria, a gente tem a atualização de configuração cache mais rápida, a sincronia entre Zabbix Server e Zabbix Proxies mais rápido também, e a sincronia entre Zabbix Server e agentes ativos, erro de digitação, agentes ativos especialmente. Encontramos uma forma de possibilitar essa sincronia de forma instantânea, obviamente alterando informações no código do Zabbix, entre Zabbix Proxies e agentes, rodando tanto no modo ativo quanto no modo passivo, sem nenhum custo de performance extra. Ou seja, essas melhorias aqui só têm benefícios, não vai ter nenhum revés, né? A gente não vai estar forçando mais o processador, nem nada. Foi simplesmente mudanças ali de design da aplicação. Mudanças de sincronia de configuração do proxy. Na 6.2, nós trouxemos esse botãozinho mágico de Refresh Configuration do proxy, que possibilita a gente estar fazendo a atualização manual da configuração do proxy, né? Mas ainda tinha muito que melhorar. Então, na 6.4, a gente fez algumas alterações a nível de código, né? O parâmetro proxy config frequency agora é usado pelo arquivo de configuração de ambos, o Zabbix Server e Zabbix Proxy, no modo ativo. O parâmetro config frequency foi descontinuado no Zabbix Proxy e o antigo valor, que era de 1 hora, agora é de 10 segundos. Então, a gente vai ter uma frequência mais constante, tá? Tá, mas e os meus proxies são bem grandes e uma sincronia muito recorrente? Isso vai afetar minha performance? É como eram alguns cenários que a gente tinha no passado. No caso, agora, introduzimos na atualização de configuração incremental também para proxy. Isso foi uma outra grande novidade que a gente teve ali na 6.0, não lembro se foi na 6.2, foi na 6.0 agora, mas a configuração incremental do server. E agora a gente traz isso a nível de proxy também. Ao invés de recarregar todo o conjunto de dados de configuração, apenas mudanças serão processadas pelo Zabbix Server. Ou seja, ele não vai ler toda ali as minhas informações de banco de dados, ele vai pegar apenas um diff, o diferencial ali, vai pegar o que estava faltando e vai ler. Ou seja, isso melhora muito o desempenho durante a atualização de configurações. Se você tiver apenas feito uma pequena alteração, vai ser uma atualização bem mais rápida. A mesma lógica
aplicada aos proxies na 6.4, né, como eu estava falando. A gente tinha isso no Zabbix Server, também foi aplicado no 6.4, nos proxies. E isso nos permite utilizar valores menores para o proxy config frequency. Por isso que a gente, ao invés de 1 hora, a gente tem agora aqueles 10 segundos. Tá? A gente não está o tempo todo fazendo mudança no proxy, então ele também não vai precisar fazer a leitura total das suas configurações. Então, ali fica bem tranquilo. A cada 10 minutos a gente tem uma configuração mais rápida, a gente tem um desempenho melhor, tudo para ser melhor, tudo para ser o céu. Isso também aplica-se para atualizações manual de configuração do proxy, utilizando o comando de runtime, o config, ou erro de digitação, que tradutor vulgo eu, errou algumas coisas aqui. Config cache reload, quando a gente rodar manualmente, também vai estar fazendo essa leitura incremental, tá? Então vai ser também ali uma sincronia mais rápida. E a sincronia total, né? A gente está falando desse incremental, mas a sincronia total é realizada nos seguintes cenários. Durante o start ou restart do Zabbix Proxy, saiu repetido aqui, ou quando há um failover de autodisponibilidade do Zabbix Server. Ele sai do primeiro nó, do nó ativo, para o nó que estava em standby, e ele vai fazer toda essa releitura novamente, completa. Algumas perguntas. Essa apresentação será disponibilizada no YouTube da Unirede? Vincent está perguntando. A gente vai disponibilizar, acredito que no nosso próprio canal da Zabbix, tá? Leandro Nunes pergunta, Grafana vai morrer na versão 7 do Zabbix? Cara, assim, Grafana é outra parada. É que a gente é tão casadinho Grafana com Zabbix, mas a ideia é a gente se tornar independente do Grafana, tá? Esse é um dos grandes objetivos do desenvolvimento da Zabbix, é se livrar de uma vez por todas de dependência de terceiros. Obviamente que não é proibido, não vai ter nenhum problema ali, mas a gente busca independência de usabilidade para o usuário final não se sentir na necessidade de usar outra aplicação ali, a não ser que ele realmente queira, né? Aí fica muito a critério do cliente, mas Grafana é uma parada que definitivamente não vai morrer em versão 7 dos Zabbix, mas a gente está buscando essa independência sim. Tá, deixa eu ver, já falei tudo que tem aqui. Atualização instantânea nas checagens ativas. Ao invés de receber uma cópia de toda a configuração a cada 2 minutos, que é o antigo comportamento, os agentes nas Zabbix 6.4, no Zabbix 6.4, os agentes ativos, vão receber uma cópia da configuração apenas quando as mudanças forem realizadas. Apenas quando as mudanças forem realizadas. Para isso, a gente tem aqui um novo parâmetro Refresh Activity Checks, na verdade não é novo, né? Mas a gente tem o parâmetro Refresh Activity Checks com a mudança de range, que agora ele suporta de 1 segundo até 24 horas, 86.400 segundos, quando antes ele suportava apenas de 1 minuto até 1 hora. Então a gente tem todo esse range aqui agora, devido a essas alterações, a gente pode ter ali alguma coisa mais demorada, né? 24 horas para ele fazer a cópia dessa configuração, ou uma coisa mais dinâmica ali, 1 segundo, a cada 1 segundo fazer essa verificação. E ainda saiu a parte em inglês aqui, show. Esse comportamento é suportado tanto pelo agente quanto pelo agente 2, tá? Então, o agente clássico ele não vai morrer, vai sempre continuar sendo lançado também, em conjunto com o agente 2, e esse comportamento vai valer para os dois. A gente, aqui, a termos mais técnicos, mais embaixo do capô, a gente introduziu uma comparação lógica chamada Config Revision, que é usada para verificar as mudanças na configuração. Então, a partir dessa nova chamada lógica aqui, dessa nova função, é que ele vai estar verificando se há alguma mudança ali entre a tua configuração no momento A para o momento B. Tá tranquilo até agora, pessoal? Tem um comentário aqui do Júlio Romero. Por favor, se lembrem do Grafana, então faça um plugin nativo. Assim, o Grafana, a gente não tem um plugin nativo, né? Quem dá o suporte dele é o Alexander, que é um membro da comunidade. Mas valeu aí o ponto. Bom, coleta de dados
SNMP em lote melhorado. A gente já tinha, né, nos Zabbix uma opçãozinha chamada Get Book Requests. Agora, esse cara ele vai ser renomeado para Combined Requests, requisições combinadas, né, traduzindo ao pé da letra. O método de coleta em lote mais apropriado foi implementado para resolver isso. Porque o que acontecia, né, pessoal? A gente tem isso na nossa documentação, não é mistério para ninguém. Os Zabbix, quando a gente habilitava o Get Book Request, ele não realizava um book de verdade, né? Ele tem todo um processo lógico lá que ele fazia o melhor possível para simular ali um book request. No caso, isso agora vai se tornar realidade, tá? A gente vai estar utilizando aqui, de fato, um book request. Book nada mais é do que em lote, então é uma requisição em lote, tá? A gente vai estar fazendo essa requisição nativamente com os Zabbix agora. E quais as vantagens desse cara, né? Por que eu vou querer utilizar isso? O que é que isso me importa, né? Isso provê uma performance de coleta de métricas muito mais ágil, muito melhor. Quando a gente está falando ali de descoberta de equipamentos ou descoberta ali de, vamos pensar em equipamentos de rede, descoberta de interfaces, descoberta de qualquer coisa que você tem lá no teu switch, no teu roteador, isso para exemplificar, tá? A gente vai ter ali uma descoberta dezenas de milhares de vezes de métricas de uma só vez. A gente vai estar descobrindo tudo de uma só vez. Então, antigamente os Zabbix tinham um processo bem legal, bem interessante na nossa documentação, para quem quiser ver até a 6.2, que ele tentava fazer isso aqui da melhor forma, mas agora a gente tem aqui uma melhoria bem robusta. Isso aqui, nenhum risco de impactar a performance do dispositivo SNMP, tá? O teu dispositivo não vai ser mais forçado, isso é uma requisição que normalmente se utiliza mesmo nos dispositivos SNMP. E as métricas de descoberta podem ser coletadas com um intervalo menor, com um impacto desprezível na performance. Ou seja, a gente não só vai buscar aquela informação mais rápida, a performance do teu equipamento não vai ser afetada e vai estar utilizando bem menos recursos, obviamente. A gente tem um novo, então, um novo item, o Get Book Request, uma pergunta de Anônimo aqui, o que muda para o Book Request das versões anteriores? Então, Anônimo, de fato, o que acontece é o seguinte, a Book Request atual, ela faz um SNMP Walk um pouquinho diferente, né? A gente tem lá algumas mudanças no código, em que o Zabbix ele vai testando, né? Ele pega primeiro o primeiro objeto, teu OID, na tua lista lá do teu equipamento SNMP, depois vai pegar 2, depois 4, depois 8, ele vai testando para trazer o máximo de informação possível. O Get Book Request é tudo de uma vez. Então, o Get Book Request, ele é, de fato, uma operação do SNMP, tá? Tem comando, SNMP Get Book Request, que tu pode estar executando, e tu pode estar executando um SNMP Walk. Aí tu vai conseguir realmente ver a diferença entre os dois, vai conseguir ver a diferença da agilidade com que um é trazido e a diferença com que o outro. Isso, é como a Alecrina falou, faz parte do protocolo SNMP. A questão é, o Zabbix ele não efetuava isso de fato. Agora ele vai estar efetuando. Para isso, ele vai testando até ver o limite do equipamento. Isso, no caso anterior, ele ia testando para ver até o limite do equipamento, exatamente. Tem outra pergunta aqui do Júlio. Esse Getbook é meio como se eu estivesse rodando um SNMP Walk sem filtro nenhum. Não necessariamente. Antigamente era esse o caso. Era como se tu estivesse rodando ali o SNMP Walk sem filtro nenhum. Só que agora, no caso, com o Getbook Request, de fato, do Getbook Request real, ele vai trazer aquelas informações em lote, sem estar performando um walk. Tu pode depois testar aí em alguma VM, algum equipamento, os comandos SNMP walk e comparar com SNMP Getbook Request. Tu vai ver que a diferença se o teu equipamento for muito grande, obviamente, se for um equipamento que tem tipo 20 objetos SNMP, aí vai ser bem curtinho. Mas equipamentos grandes, tu vai ver que o SNMP Walk ele fica lá um tempão rodando a tela, vai consumindo lá o espaço da tua linha de comando, do teu prompt. E o Get Book Request ele vai jogar tudo de uma vez.
No caso de, outra pergunta aqui do Júlio, e para rodar esse GET pull request, vamos precisar ter a MIB no servidor ou sem MIB nenhum ele conecta? No caso, questão da MIB ou sem MIB, continua a mesma coisa, tá? A MIB ele vai fazer a tradução ali dos OIDs, mas tu pode rodar sem MIB, ele vai trazer todo ali que tu tiver buscando dos OIDs também. É só questão mais de, como é que se diz? Preferência, né? Tem gente que prefere utilizar o OID, tem muito mais gente que prefere utilizar a MIB, que facilita demais. Mas a lógica continua sendo a mesma nesse caso. Beleza? Esse assunto é que sempre rende. A gente tem aí, então, um novo item, walk. É uma nova chave de item walk que foi adicionado. Ele vai captar os index SNMP em lot, utilizando o book request, que executa o get next request e retorna o dado em texto simples. Então, ele vai estar fazendo get next de books, né? Ele, então, vai trazendo um monte de lot. Isso performa muito melhor em equipamentos grandes, equipamentos robustos, equipamentos que têm, sei lá, switches em stack, switches roteadores de borda, que tem várias interfaces virtuais. Isso vai performar muito melhor, vai trazer essas informações de forma muito mais rápida. E este item aqui, ele vai funcionar, o objetivo dele é funcionar como um item mestre, né? Um master item, para itens dependentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, rodando aqui um walk com esse OID, e ele vai estar trazendo aqui os objetos desse cara. Bem similar ao walk mesmo, né? Ao SNP walk mesmo. Dados de múltiplos OIDs também podem ser coletados, então a gente não está apenas limitado a um OID, né? A gente pode estar pesquisando aqui, eu tenho um OID aqui que termina 212, aqui eu tenho um 2110, e ele vai estar trazendo essas informações em conjunto. Coleta de métricas SNP e descoberta de entidades SNP com o novo item Book Data Collection é 20 vezes mais rápido do que o SNP Pooling comum, ou seja, o tipo de monitoramento do SNP normal, o SNP Check, o SNP Agent, ele é 20 vezes mais lento do que esse Book Data Collection. Então tá aí um grande dado que proporciona que evidencia, né, essa melhora. Para trabalhar com esse item mask, a gente vai ter também um pré-processamento novo, passo de pré-processamento novo, que é o processamento SNP Walk to JSON. Né, os arquivos de texto não são suficientes para a gente, o que podemos fazer então? Nativamente, a gente vai ter esse passo aqui que vai converter os campos para JSON. Como a gente sabe, a LLD, ela utiliza esse JSON para criar os itens, para criar as triggers automaticamente. O objetivo aqui é transformar exatamente esse JSON para ser utilizado em low-level discoveries, em descobertas de baixo nível, LLD. Então, a gente vai ter ainda esse novo passo de pré-processamento, tá? A gente vai ter lá o item mask, a gente vai poder criar itens dependentes utilizando esse pré-processamento e pegar exatamente o que a gente quer a partir desse retorno. Vale muito aqui praticar, tá, pessoal? Baixar aí e praticar para conhecer legal, para conhecer bem como é que está esse cara, como é que ele está funcionando, para aplicar no ambiente de vocês. Bom, aqui a gente vai ter os valores retornados, né? Como eles vão estar modificados após o pré-processamento, agora em formato em JSON, onde eles estavam tudo aqui em lista de texto, né? Texto pleno. E aqui a gente tem ele convertido para JSON após executar o pré-processamento. Uma vez que o dado é convertido em JSON, podemos usar o passo de pré-processamento SNP Walk, velho, com a macro LLD. Então, a gente tem aqui dois itens, né? Dois novos passos. Temos SNP Walk para JSON e temos SNP Walk Value. Isso aqui vai possibilitar a gente criar itens prototypes dependentes que extraem métricas do item mask, daquele item walk. Algumas notas sobre esse cara, né? Os passos de pré-processamento SNP Walk Value pode ser utilizado aqui para transformar valores para o TF8 MAC a partir de uma string hexadecimal. O TF8 ou MAC aqui, né? Até um valor numérico a partir de bits. Aí a gente tem algumas possibilidades bem interessantes. A opção Custom Non Fail pode ser utilizada para reagir à falha de coleta de dados.
a gente já tem aí o custom fail já introduzido anteriormente nos ABICs. Os templates oficiais que a gente tem, os templates lá que a gente tem de Cisco, de HP, de Juniper, eles serão retrabalhados, com o tempo eles vão ser atualizados para utilizar essa nova abordagem de coleta, tá? No momento, acredito que a gente não tenha grandes mudanças ainda, mas com o tempo eles vão sendo atualizados. O máximo de repetições pode ser definida para o request do walk. A gente pode definir quantos valores são coletados em um único bulk request. A gente pode estar limitando ali o que é que a gente vai querer, quantas informações a gente vai querer. Apenas mais uma possibilidade que os ABACs vai estar oferecendo para a gente. Bom, seguindo, isso aqui vai ser um bichão. Isso aqui é outro bichão aí que está chegando. Transmitindo métricas e eventos via HTTP. Bom, os ABACs atualmente eles suportam a exportação em tempo real de valores de itens, triggers, eventos e até trends para arquivos. A gente tem isso, a gente tem essa exportação, você pode estar criando um arquivo que vai conter as informações cruas desses caras. Isso não é o suficiente, alguns usuários desejam poder transmitir esses valores diretamente para um endpoint externo via HTTP. Ou seja, ao invés de eu ter ali um arquivo sendo escrito e servindo de insumo para alguma aplicação externa via HTTP, eu agora posso fazer essa transmissão diretamente dos ABACs para essa aplicação terceira. Casos de uso. Desculpa aí, pessoal, deixa eu botar aqui. Celularzinho. Casos de uso. Existem muitos casos de uso a nível empresarial, onde a transmissão de dados coletados pelos ABACs podem ser utilizados para adaptar seu sistema existente e reagir a eventos gerados pelos ABACs. Né? Seja se for uma questão de BI, alguma outra ferramenta de analytics que você esteja utilizando, você pode ter essas informações automaticamente transferidas lá para a tua aplicação. Transforme os ABACs em parte de seu pipeline de dados ao transmitir métricas e eventos para message brokers como Kafka, o RabbitMQ ou Amazon Kinesis. E adapte o comportamento do seu sistema ao dado coletado em tempo real. Transmita métricas chaves e eventos, né, métricas chaves, métricas importantes que você tem ali, para suas aplicações e microserviços para um data lake ou um data warehouse, para armazenar a longo período de tempo. Brian, sim, vai estar disponibilizado mais tarde, tá? E o Rick fez uma pergunta aqui. Este método de envio HTTP seria um envio de itens para HTTP API ou para alertas? Vamos ver aqui os próximos slides. Acho que a gente consegue responder essa tua questão, tá? Cadê? Ganho de insights adicionais a partir de suas métricas e eventos ao transmiti-lo para um motor de inteligência artificial externo. Ou seja, isso aqui vai estar sendo feito com muito maior agilidade, essa transmissão dessas informações. E aqui eu acho que responde um pouco da pergunta do Rick, que ele fez aqui agora. A gente vai ter aqui uma nova seção Connectors, introduzida lá no nosso menu de administração geral. Aqui os administradores dos ABACs podem definir um sistema externo para onde os valores de itens e eventos podem ser enviados. Os ABAC Server atua como um cliente que vai estar enviando essas informações para o teu endpoint. Essa transmissão aqui vai ser realizada via REST API, por HTTP. Então, acho que responde a tua pergunta, Rick. Um novo parâmetro de configuração responsável por conectar esses workers, a gente vai ter lá no nossa configuração, vai ser o Start Connectors. A gente vai poder inicializar de 1 até 100. O 0, obviamente, vai estar desabilitado, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um post que vai estar enviando informações de host, aparentemente, aqui. Está enviando aqui alguma informação de algum item, de algum host que está sendo monitorado. E aqui é o formato em JSON que ele está enviando via API.
apenas um exemplo. Acho que está cortado, inclusive, esse exemplo mais. Pequenos detalhes. E para a gente definir aqui um conector, né, para a gente definir esse conector lá no nosso front-end, a gente tem esse novo menu. A gente vai selecionar em transmitir valores de itens ou eventos de trigger, né? A gente tem aqui itens, apenas os valores ou apenas os eventos de trigger. Vamos dar um nome único para ele, como tudo nos Zabbix tem que ter um nome único. E aqui a URL do nosso endpoint, para onde a gente vai estar querendo enviando. E no fim a gente ainda tem um filtro aqui por tags, tá? Que a gente pode estar sempre utilizando as tags para fazer esse tipo de filtro. Como a gente já utiliza em manutenção, como utiliza em actions, e em outras funcionalidades dos Zabbix. A gente pode customizar aqui um conector, né? A gente pode definir o número máximo de eventos ou valores de itens que podem ser enviados através de uma única conexão, para a gente não ter ali um MOI, um monte de informação sendo enviada de uma vez só ali, possivelmente onerando o desempenho, sei lá, a conexão pode estar ruim, pode terminar afetando. O número de processos executados por esse conector, né? A gente tem aqui um limite de 1 a 100. Número de tentativas, caso a gente tenha alguma falha, a gente pode definir o número de tentativas com um limite aqui de 1 a 5. E a mesma coisa aqui para o timeout, tempo de timeout, para ele considerar, né, deu 5 segundos de timeout, próxima tentativa. E a gente também tem a opção aqui de adicionar um bearer token, né? Quem trabalha com APIs aqui vai entender exatamente do que isso se trata, né? Um token ali para interagir com a tua aplicação, com o teu endpoint. Também temos configurações avançadas aqui, caso você tenha a necessidade de utilizar um proxy HTTP para realizar essa configuração. A gente tem aqui, né, toda a questão de autenticação, toda a questão de certificado, é bem similar ao que a gente já tem em itens HTTP Agent ou de web cenários, então são informações bem comuns para o usuário dos Zabbix, para quem já tem mais conhecimento, para quem já tem mais experiência com os Zabbix. A gente pode estar selecionando aqui o tipo de autenticação, se vai ser HTTP Basic, NTLM, Kerberos, Digest, ou até apontar aqui um arquivo certificado, SSL, para fazer essa interação, fechar essa comunicação. A gente também tem aqui essa configuração, esse conector, podendo ser utilizado através de um vault, né, de um cofre secreto. Os cofres HashiCorp e CyberArk, que já são suportados pelos Zabbix, podem ser usados para armazenar todas as informações sensíveis desse conector. Então, você não vai precisar se preocupar ali em questão aos certificados, a senha, a chave, o que seja. Você vai poder estar armazenando ele lá no teu cofre secreto e apontando ele para os Zabbix. Até o URL de conexão a gente também pode estar colocando aqui, né? O token, enfim. Todas as informações sensíveis. Bem extensa essa, bem, como é que se diz? Bem inovadora. Como eu falei, foi outro bichão que chegou aí para mudar muito o cenário dos Zabbix dentro do monitoramento. E aqui a gente tem eventos de causa e sintoma. O Zabbix 6.4 adiciona a possibilidade de marcar eventos como causa ou como sintoma dessa causa. Isso permite que os usuários possam filtrar eventos de uma forma onde possa visualizar apenas a causa raiz do problema, ao invés de ser sobrecarregado por eventos e sintomas. A gente já tem algumas coisas parecidas, né, com isso aqui, mas dessa forma a gente consegue descrever melhor. Vocês podem ver aqui como é que está a imagem. A gente tem aqui os sintomas, né, com essa setinha, estando abaixo de uma causa. E aqui eu posso ocultar esses sintomas e trabalhar só em cima da causa. Os eventos podem ser marcados. A gente pode marcar aqui, definir avulsamente os eventos como sintoma, tá? E por padrão, todos os novos problemas são considerados como eventos de causa. Valeu, Alexandre. Foi bom te ver aqui. Fica de olho na gravação, a gente vai estar lançando mais tarde, tá? Eu acho mais tarde, não sei se é hoje ou se é amanhã. Então, a gente pode estar definindo aqui, né, um problema. Todos eles são considerados problemas causa, mas vamos lá, eu tenho aqui que esses dois problemas da Apache estão vinculados a esse problema na interface.
a gente pode estar marcando aqui como itens selecionados. Eventos e sintomas são definidos pelo item independente? Não. Não, Adriano. Adriano fez essa pergunta. Não são definidos pelo item independente. Aqui vai ter uma outra definição, a gente vai ver mais aqui sobre mais detalhes, tá? Mas não necessariamente relacionado a um item independente. Poderia ser. Se tu tiver um alerta... É porque não faz muito sentido tu ter um alerta para o teu item mestre, né? Mas a gente vai... Faria algum sentido, sim. A tua lógica foi boa. Mais uma pergunta do Júlio. Essa questão da causa-sintoma também afeta o envio de alerta? Vamos estar vendo isso aqui já. Eventos e sintomas podem ser convertidos a eventos de causa ao pressionar o botão de Update na lista de problema, anteriormente o botão EC. O botão EC. Cadê ele? O botão EC aqui morreu, tá? Não se chama mais EC. Ele é apenas No ou Yes. E a gente pode estar aqui convertendo um problema para causa. Tá? Se eu não quiser fazer diretamente através dessa visualização, a gente pode estar fazendo diretamente daqui. Actions para problemas e sintomas, que é a pergunta do Júlio sobre os alertas. É possível pausar operações para problemas e sintomas. A gente já tinha essa opção de pausar operações, né, para problemas que estão ali suprimidos devido a alguma manutenção. E a gente pode também agora pausar operações para problemas que são sintomas. Ou seja, a operação ela vai pausar, tá? Ela não vai deixar de ser enviada. Mas quando eu tenho aqui que esses dois carinhas são sintoma desse primeiro aqui, qualquer alerta que eu estiver sendo enviado aqui por eles, ele vai ficar pausado. O escalation dele vai pausar. Né? Então, ele não é que ele não vai efetuar, ele vai parar, ele vai pausar. O termo é pausar mesmo, tá? Graças a esse cara, a gente ainda tem outras macros que foram adicionadas. Né? As macros que a gente tem aqui novas, macros nativas, o nome do evento causa, as tags está sendo utilizada, severidade, status e valores, e ainda temos outras, né? Vocês sabem como a gente gosta de macro. Essas macros podem ser utilizadas aqui para notificações de comandos baseados em triggers, né? Alertas que são enviados baseados em triggers. Notificações de comandos de update de problema, quando a gente tem uma atualização, a gente pode estar botando aqui essas informações no e-mail de atualização. E script de ação manual em eventos. A gente pode estar fazendo essa mudança aí também com scripts manuais. Mudanças na API para comportar, né, suportar esses eventos de causa e sintoma. A gente teve algumas chamadas aí na API que agora suportam um filtro baseado em evento de causa e sintoma. Tanto os métodos EventGet e ProblemGet, a gente vai ter um novo parâmetro symptom, né, que a gente vai estar informando se ele é um sintoma, sim ou não. Se for verdadeiro, ele é um sintoma. Se for falso, ele é considerado uma causa. E aqui a gente tem um exemplo, né, o ID do evento de causa pode ser retornado na resposta à requisição. Então, a gente vai ter aqui esse objeto a mais no nosso JSON, na saída. Tá, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. A pergunta do e-mail aqui que o Júlio tinha feito. A pergunta do Rodinei aqui, essa associação é manual? Sim, ela pode ser manual, mas como dito aqui, né, a gente pode ter alguns scripts de algumas ações fazendo essa modificação. Talvez você tenha ali alguma API e tal. Dá para automatizar, mas até o momento, sim, elas são manuais. Cadê? Foi a pergunta do Rodinei, essa. Daniel Cardoso, depois de uma vez marcado como sintoma, se acontecer novamente, ele vai aparecer como sintoma, caso o alerta volte novamente. Uma pergunta, mas pelo contexto geral, eu acredito que não, tá? Ele vai estar voltando ali como causa. Todo novo evento é considerado uma causa. A gente tem que fazer essa associação manual, ou como eu falei, se a gente tiver algum script rolando ali, fazer essa automatização,
nesse comportamento, mas todo evento, idealmente, né, basicamente, vai vir como uma causa e a gente vai poder estar associando ele como um sintoma a um outro evento. Fabrício Guimarães pergunta, ao selecionar um evento como sintoma, na próxima vez que... foi a mesma pergunta? Então, foi a mesma pergunta que a anterior, que o Daniel fez. Mais uma pergunta do Júlio, só para confirmar. Então, no caso, ele iria pausar a action para as causas, não, para o sintoma, no caso. Daí, ele não iria enviar e-mail às causas. Apenas, não, no caso, sintoma, Júlio. Quando a gente pausa aqui, a gente pausa para sintomas, né? Vamos lá. Eu vou ter aqui um problema, interface link down, e isso está afetando, isso gerou 2 eventos que estão relacionados a ele. E a gente pode estar marcando esses caras como sintoma desse outro evento, tá? E aqui, quando tiver alguma action que vai executar baseado nesses alertas, ele vai pausar a operação quando ele realmente se tornar aqui um sintoma, quando deixar de ser uma causa. Rodinei falou aqui, acho que o próximo passo é fazer uma associação de forma automática utilizando IA. Cara, assim, isso aqui é uma novidade que está chegando na 6.4. Como tudo que a gente lança nas versões intermediárias, 6.2, 6.4, elas vêm para ser melhoradas, tá? Tem algumas melhorias de autenticação que a gente vai comentar aqui, que era uma coisa que eu reclamava, que eu achava que podia ser melhorado. Então, essas versões intermediárias, elas sempre vêm com uma ideia nova, mas que com certeza vão poder sendo melhoradas. O Vinícius Moretti perguntou: sintoma pode afetar a dependência da trigger atualmente ou vice-versa? Tu diz aqui em relação à dependência da trigger, não do sintoma, né? Cara, boa pergunta. Realmente não sei te responder. Eu vou precisar ver isso aí. E posso estar trazendo lá nos comentários do vídeo, podendo ver isso aí para a gente. Porque é realmente uma pergunta bem... Porque a gente tem essa correlação entre trigger dependentes, a gente tem correlação de triggers, e a correlação de evento global, e agora essa questão do sintoma. Tá? Frederico de Tofano, pegando um exemplo que interface link down causa uma falha do serviço do Apache, a trigger de falha do serviço no Apache só foi um sintoma quando tiver alertado interface link down. Caso, por exemplo, algum erro do serviço faça ele só alertar, vai alertar como causa ou sintoma? Então, todo ele vai ser alertado como causa, tá? Todo ele vai ser alertado como causa. A questão é, eu tenho 3 problemas aqui que eu sei que eles são correlacionados, que eu sei que um é sintoma, um deles é sintoma, deixou de pingar, eu estou com um alerta de SMP ping, mas o problema é realmente que o link está down. Então, esse ICMP ping, esse problema de ping, é um sintoma do outro caso. O SLA poderá ser afetado acionando o problema abaixo da... No caso, o SLA ele vai ser afetado da mesma forma. Até onde eu tenha conhecimento, ele vai continuar sendo afetado da mesma forma, pois, como é tudo baseado em tag, a tag vai estar afetando ali também. Tá? Foi uma pergunta de anônimo essa. Bom, vamos seguir aqui, versionamento de template. Agora, na 6.4, a gente vai ter um novo campo aqui na lista de template, que vai estar falando o fabricante ou o criador e a versão do template, né? Foi introduzido para melhorar o gerenciamento do template e facilitar o seu uso. Algumas notas sobre esse assunto, é uma mudança bem pequena, vocês podem ver, mas algumas notas. Os templates existentes terão os campos vendor e version vazios. A gente vai precisar importar os últimos templates da versão 6.4 para popular os campos vendor e version. Tá? Se eu quiser aqui que o meu
template da 6.2 da AWS by HTTP seja atualizada, a gente vai ter que importar aqui a última versão desse template. Os campos vendor e version não podem ser manualmente editados no front-end, a gente não consegue mudar essa informação. Para templates customizados, no entanto, os campos vendor e version terão de ser populados, fornecendo informação no arquivo template. Então, aqui a gente teria que abrir lá o arquivo template para adicionar essas informações. Mais um ponto que pode ser melhorado nas próximas versões também. Suporte de coletas de dados para proxies desatualizados. Isso aqui, pronto, mais uma grande melhoria que está chegando. Para melhorar o fluxo de upgrade, todo mundo que já fez algum upgrade de ambientes Zabbix com vários proxies sabe que isso é um problema. Era um gargalo. Quando a gente atualizava o server, o proxy basicamente deixava de coletar, ou então coletava com informações falhas. Né? Então, eu tenho lá meu proxy no meu server na versão 6.0, eu tinha que estar atualizando, os meus proxies estavam na versão 5.4 para a mesma versão do server. O proxy agora é totalmente suportado se ele possui a mesma versão majoritária que o Zabbix Server. Ou seja, eu quero sair da 6.2 para 6.4. Esse cara ele vai continuar sendo suportado, o meu proxy. Isso me dá ali um tempo para poder estar fazendo o upgrade em partes, né? Eu não vou precisar correr para fazer tudo em uma só janela, em um só momento. O proxy é marcado como desatualizado se sua versão majoritária for mais antiga que o server, que é a versão do service, mas não mais velho que a última versão LTS. Tá? Ou seja, ele vai estar como desatualizado, mas ainda funcional. Aqui, proxies desatualizados ainda poderão coletar dados e executar comandos remotos normalmente. Outros cenários, o proxy torna-se não suportado. Esse novo comportamento permite que a gente faça esse upgrade aí com menos downtime, de forma mais bem granular. Então, a gente tem aqui uma tabelinha com exemplo. Isso aqui vai estar disponível para vocês, tá? A gente tem uma tabelinha com exemplo. Eu tenho aqui o meu server na versão 6.4. Ele suporta proxies na versão 6.0, 6.2. Quando eu tiver a 7.0, ele vai suportar tudo da 6.0, mas quando eu tiver 7.2, ele vai suportar até a 7.0. Então, aí a gente tem essas questões, né? A questão não é manter uma retrocompatibilidade eterna, né? É facilitar aumentar o tempo de folga que a gente tem entre o upgrade do server e upgrade dos proxies, para que não tenhamos ali um downtime muito grande. E aqui é como ele vai aparecer na nossa tela, no nosso front-end. Como sempre, a informação do proxy lá em Administration, ele vai ter agora esses dois ícones. Caso ele esteja em amarelo, ele é desatualizado, porém ainda suportado. E caso ele não seja suportado de forma alguma, ele vai ficar aqui em vermelho, tá? Sem coletar dados, da mesma forma como é hoje. Então, isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito para a questão de update, de upgrade de versões. E a gente tem uma novidade que é a tão prometida criação de widgets. Um framework que permite a gente fazer a criação de widgets. Muitos membros da comunidade têm criado seus próprios widgets, têm criado seus próprios módulos do front-end. E o objetivo das Zabbix vem dessa movimentação da comunidade, é chegar junto e passar algumas boas práticas, algumas melhores práticas, reforçar esse sentimento da comunidade de criar esses widgets. Nós implementamos o seguinte na 6.4, né, os widgets oficiais existentes, mais simples de entender e usá-los como exemplo, né, a gente pode estar vendo a configuração deles. Metadados de widgets serão disponibilizados em um único pacote de dados, a gente não vai precisar baixar vários arquivos para utilizar um widget, ele vai vir tudo em um só pacote, num só arquivo. Adicionar novos widgets serão tão simples quanto adicionar novos arquivos, sem alteração nos arquivos existentes. O ideal é que os widgets sejam modulares, né? Então, a gente vai ter ali essa liberdade de poder estar fazendo um ambiente mais modular. Os widgets devem ser fáceis de listar e entender no front-end dos Zabbix.
Outro objetivo é fornecer mais informações para a nossa comunidade, como criar um widget customizado. Então, a gente vai ter agora, lá, né, na seção de módulos, todos os nossos widgets padrão. Eles vão estar lá, foram convertidos para módulos, vão estar disponíveis para a gente ver aqui. E para a criação de widgets de dashboards, os nativos, isso aqui é nível de sistema operacional, né? Ele foi movido para o diretório UI Widgets, e os customizados vão ser armazenados em UI, Modules e o nome do widget que a gente vai estar criando. Para suportar os widgets, módulos podem carregar JavaScript, CSS ou até imagens customizadas. Assim que o widget é adicionado, clicando no botão Scan Directory na seção Módulos, ele vai detectar novos widgets. Então, a gente vai estar atualizando essa seção, lá vai ter um botãozinho. A gente adicionou um novo widget nesse diretório. A gente clica nesse botão, ele vai dar um refresh, vai reler essas informações. As informações adicionais sobre os widgets podem ser visualizadas nas propriedades dos widgets no front-end. A gente vai ter esse tipo de visualização. Central de desenvolvedor. Uma nova seção foi criada na nossa documentação, Developer Center, né, que é a central de desenvolvedor. E lá a gente pode estar, através de exemplos, aprendendo como criar customizações de módulos do front-end, de plugins Go e de widgets dashboard. A documentação inclui não apenas exemplos, mas também algumas diretrizes, algumas guidelines, amostras de código e tutorial de passo a passo. A ideia é que esse cara aqui, essa seção, seja ainda mais populada com mais informações, né? Então, a gente tem aqui um exemplo tutorial bem simples de como criar um gauge, né? Um relógio. E outras mudanças e melhorias. Tem duas perguntas aqui, de anônimo, sugestão, tirar campo fila da aba administração e colocar na aba monitoring. Ok. Anotado. É possível exportar e importar widgets que nem fazemos com templates? A ideia é essa, Júlio. A ideia é que a própria comunidade se movimente para criar seus próprios widgets e compartilhe. E assim todo mundo vai poder estar baixando de uns dos outros, ou então importando do teu ambiente de desenvolvimento para o teu ambiente de produção. Então, sim, vai ser essa é a ideia mesmo. Algumas mudanças, algumas melhorias que a gente tem, pequenas melhorias, né? O widget, item value, ele agora vai trazer alguns thresholds, algumas limiares dinâmicas. Para quem usa Grafana, isso aqui já existia no Grafana, agora a gente está atualizando isso aqui no Zabbix, né? Então, quando tiver em algum valor favorável, a gente vai estar verdinho, de atenção amarelo, e alguma coisa crítica, ele vai assumir ali uma cor vermelha. Você pode, obviamente, também mudar essas opções de cor e de threshold. Links customizados, né? Possibilidade de prover URLs customizadas para nossos hosts e eventos, para uma gerência mais rápida do problema de um sistema externo. Então, eu posso ter aqui uma URL, tá? Sendo aqui bem mais dinâmica, bem mais ilustrativa. Facilitar aqui a interação, né? Ser mais user-friendly. Também podemos estar atribuindo isso para as triggers. E falando nas triggers, elas vão ter também aqui um nome. Um nome para apenas uma referência ali. Um nome que a gente pode estar atribuindo para a gente saber o que é essa URL, né? Onde essa URL vai estar nos levando, do que essa URL se trata. As interfaces agora, elas vão ser opcionais para verificações originadas do server. Verificações simples, como o Simple Check aqui, ela não necessita da interface, tá? Mas a gente pode estar atribuindo se a gente quiser, ok? Tanto do Zabbix Server quanto do Zabbix Proxy, não importa se o teu host está sendo monitorado por um ou outro. Isso aqui vai funcionar para o teu item, os teus itens simples, né? Como Simple Check, External Check, SS Agents e Telnet Agents. Configurações de mídia melhorada. Agora a gente traz aí a possibilidade de escolher entre os provedores de e-mail, né? A gente vai ter aqui Gmail, Gmail Relay, Office 365. Com o tempo, acredito que isso aqui também vai ser
vamos ter mais coisas adicionadas aqui. Basicamente, ali uma fila, né? Para a gente poder estar, ao invés de ter que procurar as paradas do Gmail, procurar as paradas do Office 365, a gente só escolhe aqui, ele vai dar exatamente o que a gente precisa. E a gente ainda tem o Generic SMTP, que vai ser a mesma coisa que a gente tem hoje em dia para configuração de e-mail. Melhorias no pré-processamento. O novo estilo de pré-processamento permite paralelismo dos workers baseados em thread. Isso possibilita os ABICs a coletar e processar centenas de milhares de métricas sem causar fila ou gargalo. Para quem já pegou algum problema desse tipo, a gente tinha os workers, imagina que isso aqui são engrenagens, eles trabalhavam dessa forma, né? Eles tinham uma fila. Então, entrava alguma informação, passava por essa fila e depois saía. Agora a gente vai ter esses caras trabalhando em paralelo. Isso aqui vai evitar, principalmente para quem tem muito pré-processamento, muito independente, isso aqui vai evitar gargalo e lentidão nos pré-processamentos da gente, dos nossos itens, das nossas métricas. Esse redesenho traz aqui algumas melhorias, né? Melhora no processamento de dados estruturados de JSON e XML, que podem ser bem complexos. Isso também vai resolver o problema com atraso de coleta de dados devido ao gargalo do pré-processamento. Performance melhorada para templates oficiais, utilizando muitos itens dependentes, por exemplo, template de Elasticsearch e ClickHouse. E a melhora da performance afeta tanto os ABIC Server quanto os ABIC Proxy, lembrando que o pré-processamento, quando monitorado pelo Proxy, é executado pelo Proxy. Então, isso aqui também está sendo aplicado aos ABIC Proxy da 6.4. Janelas modais, né? Algumas janelinhas que a gente vai ter assim se destacando, se tornando mais aprazíveis, né? Mais interessantes, ao invés da gente ter, como é hoje em dia, né? Uma nova janela abrindo, coisa do tipo. A gente vai ter mais algumas janelas com esse tipo de comportamento. Legenda de funções agregadas customizadas. A gente pode estar atualizando aqui as legendas dos nossos gráficos com essas informações. E novos templates. Então, fica aqui uma espiadinha para quem tem curiosidade. Quais são os novos templates e integrações que a gente tem vindo com a 6.4, né? Servidores MySQL da Azure, servidores Postgres, máquinas virtuais da Azure. Melhoria aqui na LLD do template AWS. Monitoramento do Vim, para quem utiliza o Vim, né? Backup Enterprise Manager e o Backup and Replication. Cisco Nexus 9000. BMC Control M. Cisco Merak. E outros processos atualizados aqui, ou templates atualizados para monitoramento de sistemas operacionais. Melhoria para discovery de file systems nos templates oficiais dos ABICs relacionados a sistemas operacionais também. Os ABICs também 6.4 também está introduzindo um webhook de integração aqui com o Line. Para quem não conhece, o Line é basicamente o WhatsApp da Ásia, né? O pessoal usa massivamente na China, no Japão, Coreia. Então, se alguém utiliza o Line, vai ter a possibilidade aqui de fazer essa integração com o webhook também. Algumas outras mudanças, múltiplas outras mudanças adicionadas. Para quem utiliza proxy com SQLite 3, ele agora vai recriar a base de dados SQLite 3 automaticamente durante um upgrade. Um filtro de status de hosts foi adicionado em Data Collection Host, então a gente vai poder ali filtrar hosts que estão habilitados e desabilitados. Opções adicionais de filtro foram adicionados ao log de action, para a gente poder pesquisar exatamente qual é a action que a gente quer. O log de action agora permite exportar para CSV, que é ótimo para quem quer fazer algum relatório. Múltiplas melhorias no menu de contexto para menus de contexto de host, item e evento. E, como eu estou falando de autenticação, né, ao alterar sua senha interna, o usuário agora vai precisar informar a senha antiga. Mais uma camada de segurança sendo aplicada aqui na autenticação. A performance do velho cache, da cache de valores, foi melhorada quando trabalhando com métricas que são atualizadas com frequência menor do que um dia. E comandos adicionados que permitem o profiling de RWLogs e mutex. Isso aqui é mais para debugging, informações bem mais baixo nível, no caso.
E é isso, pessoal. Até extrapolei um pouquinho aí, vocês me desculpem. Mas deixa eu ver, tem algumas perguntas. Como são realizadas as coletas para Azure? É a pergunta do Rick. Rick, no caso aí, não quero ser grosso de forma alguma, tá? Mas aí tu pode estar acessando nossa página de integração, que ele tem toda a explicação de como se dá a coleta de dados lá dos templates da Azure. Júlio, vai ser possível copiar itens prototype de um template para outro? Tenho problemas, pois quando preciso alterar algum item prototipo, tenho que alterar em todos os templates e todos os clientes de forma manual. Sim, já lidei com esse problema também. No caso, não tem nenhuma informação sobre isso, tá? Acredito que não vai ter essa mudança, não. Adriano Guilhermetti está perguntando aonde, em que link lugar é disponibilizado a versão dos novos templates 6.4. Então, as novas versões dos templates estão tudo na nossa página de integração, tá? A gente tem também nosso GitHub, que vai ter link lá na página de integração para ele também, onde você pode estar vendo as versões da 6.0, da 6.2, da 6.4, de todos os templates que a gente tem nativamente. Uma pergunta de um anônimo: alguma possibilidade de integração com o Azure Monitor? Alguma integração nativa com as clouds? Cara, pergunta muito boa e muito interessante. É um dos objetivos, assim como melhorar toda a parte da visualização, é um dos objetivos a gente está fechando cada vez mais, se mantendo sempre atualizado com a tecnologia, as tecnologias que estão sendo utilizadas, tá? Então, você pode ver, questão de monitoramento de containers, questão de monitoramento de cloud, tudo isso a gente está cada vez mais evoluindo. Então, acredito que, eventualmente, possa, sim, ser desenvolvido uma integração para o Azure Monitor, tá? Mais uma do Júlio. E quando vem uma integração com o WhatsApp? Alguns clientes ainda são meio relutantes com o Telegram. Cara, assim, o WhatsApp que na verdade é chatinho, né? O WhatsApp, a versão que não é business dele, ele está sempre fazendo ali algumas modificações na API dele. Ele nunca está com o mesmo código, ele tem muita mudança. Daí isso complica um pouco a gente manter ali a manutenção nele, né? Então, por isso que a gente utiliza muito o Telegram é bem mais sucinto. Sobre a senha interna, caso o usuário esqueça a senha, podemos forçar mesmo assim o reset? Cara, tu é super admin, tu pode fazer o que quiser, tá? Se tu é super admin, tu pode fazer o que quiser. O Gil comentou, muito legal as melhorias, mas senti falta de uma melhoria no na autenticação, imagino, né? O Vinícius Evangelista de Barros, o template descobre AWS by HTTP possui limite em quantidade de instâncias coletadas? Não. Até onde eu saiba, não há limite não, tá? O limite pode estar relacionado a algum, sei lá, tempo de timeout na requisição de rede, alguma coisa do tipo. Mas até onde eu saiba, não tem nenhum tipo de limitação nesse sentido, não. Aqui o Rick fazendo um comentário aqui para o Júlio. De audit, Gil. Sim, concordo. Eu acho que o audit ainda dá para melhorar muito. Responder aqui do Gil rapidinho. Eu acho que o audit dá para melhorar muito ainda, tá? Realmente não foi um dos focos aqui da 6.4, mas eu vou levar isso para o pessoal, questão de auditoria e da cópia dos itens prototype. Aqui o Rick mandando a mensagem para o Júlio: o problema de integração com o WhatsApp é que não existe uma API pública. O que existe pode ser alterado. Exatamente isso. Perfeito. Isso mesmo. Bom, pessoal, mais perguntas? Vocês têm mais alguma dúvida? Espero que tenha sido proveitoso para todos que participaram. A Áurea mandou aqui no chat, né? Vai estar sendo disponibilizado no nosso canal oficial das ABICS. Quem tiver ou com dúvida de alguma coisa, pode estar revendo mais tarde. E bom almoço para todo mundo. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação. Hoje à tarde nós vamos ter, a partir das 4 da tarde, a versão em espanhol, caso alguém tenha interesse. E é isso. Nos vemos no próximo webinar. Obrigada, Vitor. Obrigado, Áurea. Um Tchau, abraço, tchau, pessoal. Bom almoço.